Eu quero cumprimentar, além dos pastores aqui, também os demais, pastor Edson, que estivemos juntos, meu amigo pastor Edson Levi. Tem mais algum pastor presente também aqui, além desses que eu mencionei? Se não, se tiver, fica a minha saudação a vocês. E também saúdo os líderes dessa amada igreja, todos os líderes que trabalham das congregações também. Quero saudar os promotores de missões. Tem promotor de missões aqui? Geralmente promotor de missões estão lá atrás trabalhando, né? Mas todos nós promovemos missões, não é verdade? Amém? Meus irmãos, eu também quero transmitir um abraço, pastor Wellington, em nome da direção da nossa convenção, pastor Erivaldo Barros, nosso presidente, a diretoria, o pastor Genilson, nosso secretário, que também saúda a igreja, saúda os irmãos por esta festividade especial, tá bom? Eu quero parabenizar a igreja pelo seu templo, 80 anos. Rapaz, uma boa história, né? Estamos aqui num lugar que tem uma história significativa. Permita-me contar uma coisa para vocês. Eu assumi a gerência da expansão missionária no início do ano passado, mas a minha vida foi ministério pastoral. E Deus me concedeu uma graça, pastor Aldenir, de pastorear 2 igrejas centenárias. Eu comecei, meu primeiro pastorado efetivo depois do campo missionário foi numa igreja que tinha 97 anos. Celebramos o centenário dela. Eu vi ali a Bíblia do pastor, né? Nova Igreja Batista Nova Canaã. Nós também tivemos uma Bíblia alusiva ao centenário. Eu deixei ela com 106 anos. 106 anos. E aí vim para uma de 117 anos. PIB de Santo Antônio de Jesus. A PIB de Santo Antônio de Jesus, ela tem um templo modesto. Por fora, a gente passando rápido nem percebe que é um templo. É um desafio que a igreja tem de construir um novo templo, embora seja uma igreja centenária. Já a Igreja Batista de Itabua, lá no interior do estado do Rio de Janeiro, de onde eu vim, é um monumento também como essa daqui, é uma catedral, não é? Muito linda. A associação lá tem 31 igrejas afiliadas e foi feita uma enquete, uma pesquisa com pastores, líderes e irmãos das igrejas e ela tirou em primeiro lugar na beleza. Foi construído em 1900, ele foi concluído em 1925. Né? A igreja ela foi assim organizada em 1912 e o templo foi concluído em 1925, porque é uma obra, ela não tem, por exemplo, nenhum ferro, a estrutura é toda aquele tijolinho, né? É uma estrutura um pouco diferente, mas me lembrei ao vir aqui, porém o principal motivo que me trouxe aqui, meus irmãos, o meu interesse maior foi dessa festividade missionária. Eu estava com a agenda no extremo norte, neste dia, este final de semana, mas aí a agenda foi cancelada e eu não perdi tempo. Calibrei o pneu do carro, enchi o tanque e vim parar aqui. Liguei para o pastor, agradeço, pastor Odson, também pelo intermediar aí, não é? E você que foi de supetão, pastor, me perdoe, devo ter meio que atravessado aí a programação, né? Mas eu agradeço pela honra de estar aqui com vocês. E, meus irmãos, gratidão a Deus também pelo empenho missionário desta amada igreja. Como é bom ver uma igreja que ama missões, que faz missões na prática. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Continue assim, trabalhando com alegria, para a glória do nome do Senhor, para a expansão do seu reino, aqui no município, nos arredores, no estado da Bahia, no Brasil e no mundo inteiro. Vocês estão animados? Amém? Amém. Muitos de vocês estão com a camisa Discipulando as Gerações, vestiram a camisa dessa campanha, isso é muito bom. Quando pensamos nessa campanha, nós mantivemos a linha que a convenção tem trabalhado, que é o discipulado. Na verdade, nós entendemos, a partir da ordem de Jesus, que nós deveremos fazer discípulos dele, de todas as nações, e isso começa em casa, isso começa na igreja local. Então a convenção, ela, através da gerência da expansão missionária e das suas outras organizações, tem enfocado a importância de discipulado. No ano passado nós fizemos a campanha Eu Vou Discipular, que essa jovem elegante aqui está vestindo a camisa,
E continuamos no tema agora focado discipulando as gerações. Se vocês observarem, o discipulando as gerações tem dois sentidos. Porque assim, discipulando as gerações tem um sentido primeiro que é o foco em todas as gerações. Ou seja, do 0 a 100, ou um pouco mais, né? Mas tem um enfoque também na nova geração. Porque a nova geração é quem vai receber, ou quem está a receber, o cajado da mão da geração que está concluindo a tarefa. Isso serve em todos os sentidos. Então, por isso nós enfocamos. E atrelado a isso, meus irmãos, nós temos o desafio chamado Bahia. Você conhece a Bahia? Quem aqui acha que conhece a Bahia, levanta a mão. Eu posso fazer algumas perguntas para você, viu? Quantos municípios? Alguns sabem, 417, né? Sabe de cor. Mas você sabe quantos quilômetros dá lá de... vou pegar aqui, lá de Mucuri, divisa sul, extremo sul, para Abaré, extremo norte, você sabe quantos quilômetros dá? Já peguei vocês, né? Pois é muito quilômetro. São 1.270 quilômetros. Isso, se pegar na Europa, dá para atravessar um bocado de país, tá bom? Se a gente fizer uma pequena dinâmica, 2 carros, em Feira de Santana, que tem o maior entroncamento do Nordeste e o segundo maior do Brasil, onde eu resido. Feira de Santana, um carro ele sai no sentido norte, para a parte sul do estado, ou norte do estado, perdão, para cima. E a outra sai para a parte sul, baixa, vai descendo no sentido do Espírito Santo. Se os 2 carros saírem no mesmo horário, quando o carro que foi no sentido sul chegar lá na divisa, quando ele entrar em Pedro Canário, primeira cidade do Espírito Santo, o carro que foi no sentido norte, pela BR-101, ele já atravessou Sergipe, Alagoas, Pernambuco, e chega no Rio Grande do Norte. Paraíba e chega no Rio Grande do Norte. Você sabe o que é isso? Isso é o nosso estado. Mais de 14 milhões de habitantes. E nós temos aqui um estado privilegiado, com belezas e riquezas naturais, e também um povo especial. Meus irmãos, preste bem atenção. Nós estamos na Bahia, como batistas que somos, em outubro deste ano, completará 143 anos que nós estamos na Bahia. Fizemos, nesta semana, lá na reunião do conselho, o pastor Odson estava lá, um novo levantamento, completaremos ele em novembro, se Deus assim permitir. De fato, quantas igrejas nós temos hoje e quantos batistas nós somos em todas as igrejas do estado. Até então, nós sabíamos que tínhamos 651 igrejas e mais 471 congregações. Mas, para a glória de Deus, a gente já sabe que é muito mais do que isso. Eu era presidente da Associação Batista Nazarena, ali na região do Recôncavo. Tinha 49 igrejas, aliás, 47, que durante o meu período organizamos 2, e 5 congregações. Fizemos um censo, apareceu nas primeiras 30 igrejas, 35 congregações. Então podemos ser muito mais. Só que, olha aqui, meus irmãos, ainda temos cidades sem nenhuma igreja batista. Louvado seja Deus, porque aqui na Itapetinguense, todas as cidades já têm a presença do Evangelho por meio dos batistas. Mas esta não é a realidade, pastor Edson Levi, nosso sanfoneiro de Jesus. Não é a realidade de todo o estado. O extremo oeste, por exemplo, tanto na parte oeste quanto na parte baixa, sudoeste, nós ainda temos 25 cidades sem uma igreja batista. Infelizmente, temos a realidade também de igrejas, cidades que nós chegamos lá, mas por algum erro no processo, perdemos a igreja ou fechou o trabalho.
E é nesse sentido, então, que ao fazer essas campanhas, nós estamos mobilizando a Bahia, mobilizando as igrejas como esta aqui e as que estão presentes aqui, para que cheguemos em todo o estado, para a glória de Deus, com muita dedicação, até 2034, não tenha mais nenhuma cidade sem a presença batista. Você crê nisso? Amém? Esse foi o primeiro sonho que Deus colocou no meu coração como gerente. Quando Neemias soube da situação de Jerusalém, com os seus muros caídos, ele ficou extremamente incomodado, extremamente entristecido. Da mesma maneira, eu tenho ficado muito incomodado e muito entristecido de saber que, apesar de sermos possivelmente mais de 200 mil crentes batistas no estado, em todas as igrejas, ainda temos cidades que não têm uma congregação sequer, que não tem um ponto de pregação sequer, que não tem uma igreja. E nós precisamos chegar lá, amém? Amém. A ordem de Jesus: fazer discípulos de todas as nações. Então, eu quero trazer esse desafio. De que maneira que nós podemos alcançar o estado? Primeiro, fazendo as campanhas de maneira mais forte, cada vez mais intensa, porque isso vai potencializar a nossa capacidade de alcance. Deus colocou um desafio diante de nós este ano de fazer um alvo de R$1,5 milhão. Mas nós também estamos com o desafio de levantar 1.000 novos mantenedores para o plano de adoção missionária, para que a gente possa enviar já neste final de 2025 e até a Assembleia da Convenção lá em Jequié em 2026, julho de 2026, caminharmos para mais 5 cidades. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui gostaria de se comprometer, de orar por esse propósito? Levante sua mão. Anote aí, anote aí. Olha, qual é o motivo de oração? Orar para que nós cheguemos em mais 5 cidades até julho de 2026. Custa caro, irmãos, isso? Custa algum centavo? Orar por isso? Então, quem vai orar, levanta a mão de novo, só porque eu quero orar por vocês também. Senhor, eu quero pedir, abençoe esse povo que se compromete de orar. Se você quiser considerar também apoiar, você pode fazer um PAN, e isso vai fortalecer também economicamente esse alcance. Então você pode ajudar para ter uma grande campanha, você pode adotar um missionário, fazer um PAN, um plano de adoção missionária mensal, mesmo que seja com valor mínimo de R$30, e você pode orar por isso. E quando a gente partir para lá, se você quiser, vamos ao campo. Em todos os campos que nós vamos chegar, nós vamos fazer uma ação missionária, evangelística, social, e vocês estão convidados para chegar lá junto com a gente, amém? Eu vim aqui trazer bênção para os irmãos e desafios missionários. Nós estamos, neste momento, irmãos, com 39 missionários efetivos no nosso quadro, para a glória de Deus. Todos os nossos campos, 25 plantações de igrejas e 4 projetos sociais evangelísticos estão preenchidos com seus devidos missionários e funcionando muito bem para a glória de Deus. Temos trabalhado intensamente para apoiar, treinar os nossos missionários, para que eles estejam ali no campo trabalhando com alegria, para que eles foquem no principal, que é alcançar a cidade, que é plantar a igreja naquele local. E tem mais uma coisa: se você, de qualquer idade que você for, não importa, tem o desejo de ir para o campo, me procure no final. Eu quero tomar o seu nome, vou orar por você, vou passar uma ficha para você. Se você quiser conhecer os desafios de plantar uma igreja e trabalhar na obra missionária, você tem a oportunidade de me procurar hoje. Se você se sente vocacionado e você quer ir para o campo, você pode me procurar no final, que a gente vai conversar. Amém? Nós temos um Instagram, Missões Bahia. Siga lá, por favor, que nós preenchemos lá com muita informação missionária, tá bom? Eu quero convidá-los para abrir as suas Bíblias
no livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 2, versículo 7. Juízes 2, 7. Abra, por favor, aí neste texto. Juízes, capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler aqui na Nova Almeida, Nova Almeida atualizada. Você pode ler na versão que você quiser, tá bom? NAA. Juízes capítulo 2, versículo de número 7 e diante. Juízes 2, 7. Você pode abrir sua Bíblia, pode acessar seu aplicativo. Aqui não está projetado, não tem problema, tá bom? Você que está assistindo de algum lugar também, nosso abraço, Deus abençoe. Juízes 2, 7. Diz assim, preste bem atenção aí na leitura. Se você estiver sem Bíblia, atente-se agora para esse texto, por favor. Juízes 2, 7 e diante, até o 11. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Versículo 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Preste bem atenção agora no versículo 10. Está aqui? Vamos ler juntos aqui? Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia feito por Israel. O versículo 11 complementa dizendo assim: então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Que o Senhor nos ajude agora a extrair da sua palavra tudo aquilo que precisa tocar a nossa alma, transformar a nossa vida e nos desafiar para uma vida mais agradável a Ele neste momento, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, antes de dizer algumas coisas sobre o texto, vocês já perceberam que geralmente quando tem uma geração muito forte, a próxima não vai ser tão forte? E a seguinte tende a ser ainda mais fraca. Vocês já repararam isso? Vou dar só 2 exemplos, para não me alongar muito. O primeiro é no futebol. Quem é da turma aí que viu Pelé, Garrincha, Zico jogar? Quem viu? Tá vendo? Tem muita gente, viu? Quem viu a Copa de 1994, Brasil campeão nos Estados Unidos? Tafarel, Roberto Baggio, vocês se lembram, né, da final? Emocionante. E aquele time que já não era considerado tão bom quanto o time que o Pelé conduziu, liderou, ele ganhou 2 Copas. E hoje, a terceira geração é o que a gente está vendo aí. Eu tenho 2 filhos, irmãos. A última Copa do Mundo, eu fui assistir um jogo do Brasil contra a Coreia do Sul. E o Brasil perdeu. E eu saí dali dizendo assim, no meu coração, esses meninos não vão ver o Brasil ser campeão. A sensação que eu tenho é essa. Pode ser que alguma coisa venha a mudar. Uma geração muito forte, que foi formada, sabe aonde? Na frente das casas, na rua, jogando descalço e de quichute. Quem lembra do quichute?
pneuzão de trator, né? Lá no Maranhão, eu sou maranhense de nascimento, fui criado em Brasília, mas eu vivi o interior lá no Maranhão. A gente fazia um campo assim, roçava o mato, tirava aquele estoco grande e depois ia jogar. E armançava o campo, assim. Mas, para não ficar só nesse exemplo do futebol, vamos para a vida. A vida comum. Que aí envolve também, talvez as irmãs não sejam tão chegadas aqui em futebol como a maioria dos homens. Mas você se lembra lá da sua infância, você que tem 60 anos, 50 anos, como é que era? Sem WhatsApp, sem carro com ar-condicionado, sem toda a facilidade que você tem hoje de ir lá no mercado e comprar já tudo quase pronto, na verdade, até mesmo pegar um aplicativo do iFood, né? Nas cidades maiores, não sei se aqui também tem, mas se você ligar ali na pizzaria, chega prontinho, não é assim? Na época de alguns aqui, você tinha que plantar, cultivar, colher, depois você tinha que tratar, manusear, preparar o ingrediente e só então fazer o prato. Era uma trabalheira. Quem se lembra dessa época? Tem gente aqui dessa época? Olha, tem gente. Hoje, como é que você faz um bolo? O jeito mais fácil de fazer um bolo, vou ensinar para você agora. Tem umas casas especializadas em bolo. Você vai lá, chega perto, escolhe, mete a mão no bolso, pega dinheiro ou cartão de crédito e você paga e leva. Rapidinho o bolo está pronto. Só que tem um detalhe. Muita gente hoje não está sabendo mais lidar com as coisas. Alguns jovens, quando saem de casa, que ele vai morar sozinho para estudar na faculdade, ele chega lá e ele fala assim: ai meu Deus, e agora? Ele tem que passar a roupa, ele pega um ferro, ele diz: não, eu não sei passar uma roupa. Sendo que você vai naqueles museus, você vê aquele ferro que era de brasa, né? Minha mãe tinha um, eu achava que era para fazer churrasco aquilo, né? Não, era para passar roupa, pastor Odds. A facilidade, ela tende a enfraquecer uma geração. Não estou dizendo que a gente tem que voltar a andar quilômetros a pé. Estou dizendo que nós não podemos usar tecnologia. Não é isso. Só que se a gente não se atentar, eu vou usar aqui essa expressão, por favor, não me entenda mal. A velha geração, ela tende a trabalhar pesado para facilitar a vida da nova geração. E a nova geração que agora já está usufruindo de alguns benefícios que foram produzidos pela velha geração, então facilita ainda mais a vida da próxima geração. Só que isso tem um efeito perigoso, chama atrofiar. Nós desaprendemos hoje de muita coisa. Um dado apenas, saiu uma pesquisa recentemente, uma informação, que a primeira vez na história que os filhos têm um QI mais baixo do que o dos pais. Geralmente, por ter acesso à tecnologia, conhecimento, em tese, a nova geração deveria ser mais capacitada. Mas pede para um jovem hoje fazer conta de cabeça, por exemplo. Recitar a tabuada de multiplicação. O que acontece? Não, hoje você tem um negócio chamado inteligência artificial. Você vai lá e pede para ele fazer a conta, ele faz, só que a gente nunca aprende. Nós, pastores, o senhor foi daquela época que pegavam os livros, abria um bocado de livro assim, e aí ficava lá anotando, né? Pesquisava o grego, o hebraico e não sei o que, e fazia aquele comparativo, uma chave bíblica para achar o versículo semelhante ali, lá no Antigo Testamento, lá, e depois no Novo e tal.
hoje você tem um negócio chamado Logos, né? É o Logos, aquele aplicativo, aquela Bíblia completa. The Word. O Logos tem mais de 200 versões de Bíblia. Uma biblioteca de mais de 2.500 livros. Nem sei porque eu não tenho. Eu não tenho porque eu sou pobre, viu? Só pastor mais ou menos rico que tem, tá bom? Brincadeira, tá? Mas eu não tenho mesmo não. Só que isso termina atrofiando também a gente. O que aconteceu aqui nesse texto que nós lemos? Olha para o texto novamente. Você tem uma geração forjada na guerra. Josué foi o substituto de Moisés. Deus conduziu o povo até próximo da terra prometida, mandou Moisés treinar Josué, e Josué foi o líder que conduziu o povo para tomar posse da terra. O trabalho não foi acabado, porque você vai ver no capítulo 1 do livro de Juízes, que logo no início, que eles precisaram ir para a batalha para conquistar o que ainda faltava, mas a boa parte já estava conquistada. E aí você tem então um detalhe muito interessante, que o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias daqueles líderes que viveram junto com Josué, que foram treinados por ele, com ele, e que viveram um tempo ainda depois da morte de Josué. Só que essa geração, ela cometeu uma falha, aparentemente. Parece que ela não treinou, parece que ela facilitou demais a vida da próxima geração. E o resultado é que depois da morte de Josué, da morte daqueles líderes, o texto, versículo 10 diz que depois daquela geração, que aquela geração também morreu, depois dela surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia feito por Israel. Olha aqui. Esse conhecer não era de saber, tá bom? Porque nós vamos comprovar isso lá dentro. Os juízes que são levantados por Deus no livro dos juízes, e tem esse nome por isso, eles conheciam a Deus. Gideão é um dos mais famosos. Quando o anjo vem falar com ele está malhando trigo lá, escondido. E o anjo aparece e ele identifica. Ele diz: cadê o Senhor? O Senhor, aquele Senhor que fez grandes coisas por Israel. As histórias tinham sido contadas. Mas o que faltou aqui, meus irmãos, e naquilo que nós não podemos falhar, é o conhecimento experimental. É o conhecimento do relacionamento pessoal com Deus. Nós não podemos falhar na transmissão da fé genuína para a próxima geração, porque senão é dor e sofrimento. Você veja o versículo 11, mais uma vez. Por causa disso, porque uma geração que se levantou não conhecia o Senhor, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. O livro dos Juízes é interessante, irmãos, porque ele sai de um extremo. Olha o versículo 1 do capítulo 1. Volta aí sua Bíblia uma página. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? E o Senhor respondeu, versículo 2: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Veja que esses líderes, eles ainda respiram a influência da liderança de Josué. Porque logo que Josué morre, eles vão consultar o Senhor, como deveria ser. Mas
Nós temos essa informação do capítulo 2 que nós acabamos de ler como texto da mensagem desta noite, que depois da morte dessa geração, levantou uma que não conhecia o Senhor, e nem o que o Senhor havia feito por Israel. Você vê, então, aquilo que é chamado, né, pelos estudiosos de uma espiral descendente de mal a pior. Abra, por exemplo, lá no final do livro, no capítulo 21, versículo 25. Olha o que diz, e aqui eu vou trocar a versão, eu vou colocar a revista atualizada, porque ela diz assim, olha aí, 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Preste bem atenção, meus irmãos, há um ciclo vicioso no livro dos Juízes. Antes, porém, de mostrar esse ciclo, de falar sobre ele, nós precisamos lembrar das palavras últimas de Moisés, lá no capítulo 28 de Deuteronômio. Eu não vou ler para a gente não se aprofundar em tempo aqui, não tomar mais tempo, mas eu quero apenas citar, você pode ler depois. Neste capítulo de Deuteronômio 28, Deus, através de Moisés, ele faz várias promessas para Israel. Ele vai mostrar, dizer o seguinte, olha, se vocês obedecerem a minha lei, andarem conforme a minha vontade, eu vou abençoar vocês. Vocês serão o povo mais próspero da terra. A terra de vocês vai ser uma terra que vai frutificar, que vai multiplicar muito. As suas mulheres terão muitos filhos. Tudo que vocês colocarem a mão vai prosperar. Vocês serão abençoados pela frente, por trás, pelo um lado e pelo outro. Eu serei o protetor, o guardador de vocês. Tudo condicionado a eles obedecerem à palavra do Senhor. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. No capítulo 2 do livro, no versículo 11, o texto diz, então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deus disse para eles, destruam aqueles povos porque eles são o símbolo do pecado. De repente Israel começa a fazer aliança com eles, fazendo aliança com o próprio pecado. Eles quebram a lei de Deus. Ao quebrar a lei de Deus, eles desagradam o Senhor. O Senhor, então, usando esses próprios povos, começa a permitir um sofrimento terrível na vida deles. Eles têm a sua plantação saqueada. Para citar o exemplo de Gideão mais uma vez, quando o anjo aparece, ele está ali tratando o trigo num lugar que era impróprio, porque ele tinha que fazer isso escondido, porque senão os povos vinham e saqueavam, tomavam tudo. Eles estavam vivendo exatamente diferente daquilo que Deus disse para que eles vivessem. A paz, a alegria, a prosperidade, as bênçãos que Deus havia prometido tinham sumido. Por quê? Porque eles quebraram a lei do Senhor. Isso é uma coisa importante e séria. O pecado sempre tem o seu preço maligno, maléfico. Não pense a gente que nós vamos brincar com o pecado, conviver com o pecado, acariciar o pecado, alimentar o pecado, para que ele não custe alguma coisa na nossa vida. Ele sempre vai ter o seu impacto negativo. Quando a gente se lembra do que Paulo disse em Romanos 3:23, que o salário do pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então o pecado sempre tem um preço. Eles fazem o que é mal aos olhos do Senhor, Deus os entrega nas mãos daqueles opressores,
Eles começam a gemer de dor, de tristeza, eles ficam apavorados, amedrontados. Aí eles voltam-se para o Senhor e começam a clamar a Deus. Deus tem misericórdia deles e manda um juiz para salvá-los, para libertá-los. E o juiz liberta. Só que logo que tudo fica bem, eles voltam a fazer tudo de novo. E aí tem um problema. Por isso que é um ciclo vicioso. Toda vez que eles repetem esse ciclo, o pecado vai ficando mais encrostado, vai criando aquela casca dura na vida deles. E se você tiver atenção na leitura do livro dos Juízes, você vai ver que é um dos livros que cita episódios mais trágicos da Bíblia. Tem um aqui que eu nem vou citar, porque se eu citar é possível que a transmissão caia. É uma das coisas mais horríveis da história da humanidade que acontece. Leia o final do livro dos Juízes depois. Aliás, os últimos capítulos, porque o livro dos Juízes, ele ficou tão esquisito que ele não tem final. Entenda, olha o que eu estou dizendo. Ele termina, mas não tem fim. Porque os livros históricos, eles terminam com uma coisa chamada genealogia. Conclui a história e aí diz assim: fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano, e aquele Cicrano ele vai ter a ver com a próxima geração de alguém importante que Deus está usando para conduzir a história no seu plano de salvação. Juízes não tem. Por isso que tem um livrozinho logo depois chamado Ruth, que é a história daquela moabita que vem para Israel, sogra de Noemi, nora de Noemi. Ela se casa com um homem chamado Boaz. Esse Boaz, então, ele vai ser um patriarca, junto com ela, matriarca do rei Davi. Só que o rei aqui, ele não é simplesmente um rei. Ele é a prefiguração do rei dos reis que viria prometido. Jesus Cristo, irmãos. Olha o que o livro do Juízes está dizendo para nós. Quando Jesus não reina na nossa vida, nós vamos de mal a pior. Quando Jesus não reina na nossa vida, a gente faz o que é mal aos olhos do Senhor. Quando Jesus não reina na nossa vida, o resultado dela é dor e sofrimento. Quando Jesus não reina na nossa vida, nós colocamos deuses no lugar do que deve governar a nossa vida, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Você já é alguém que vive sob o domínio do Rei dos Reis? Jesus é o Rei da sua vida? Amém? Você tem procurado obedecer a sua palavra? Fazer a sua vontade? Uma pergunta aqui aos pais, aos avós, aos tios. Você está preocupado de entregar a fé genuína para a próxima geração da sua casa? Ou você está vendo seus filhos, seus netos se perderem e você não está fazendo nada? Você acha que isso vai ficar barato? Não fica. Isso traz dor e sofrimento. Vale muito mais a pena você lutar com as armas que Deus já nos concedeu para salvá-lo agora, do que esperar ele ir lá na sarjeta, lá no fundo do poço, para tirá-lo de lá. É possível que ele saia, mas pode ser que ele não saia. Meus irmãos, eu fui pastor de igreja local durante 15 anos, quase 16 anos. E eu acompanhei muitas histórias. Uma vez uma mãe, um casal, um pai e uma mãe, disse: pastor, nosso filho de repente se desviou. Eu sei que eles estavam sofrendo. Eu tenho 3 filhos também. Mas eu disse para ele: meus irmãos, ninguém se desvia de repente. Ninguém se desvia de repente. A gente vai se desviando aos poucos. Como é que a gente se desvia aos poucos? Quando a gente faz concessões.
ao pecado. Você fala assim, hoje, domingo de manhã, tá tão gostoso esse travesseiro, esse edredom, tempinho chuvoso, dá aquela gemidinha, né? Aí você fala, mas tem ABD. Ainda tem ABD aqui, né? Amém. Aí, fala assim, mas só hoje. Só hoje. Ô mãe, só hoje. Aí a mãe disse, tadinho, só hoje. Ele gosta. No próximo domingo, ele vai gemer um pouquinho mais forte. Ai, tadinho, ele estuda a semana toda. Coitado. Dá uma pena. Aí, meus irmãos, faz uma vez, faz duas, na terceira já vai perdendo o medo. E é assim que nós ensinamos a não ter o temor, a não valorizar. A maioria das coisas que a gente faz para manutenção e fortalecimento da nossa vida não são coisas boas. Quem aqui gosta de ir lá e falar assim, eu vou tomar uma vacina? Pode botar aí. São quantas hoje? 5, 10, 15? Pode mandar brasa. Tem alguém que faz isso, geralmente? Pouca gente. Vai tomar uma vacina, eu já vi gente, marmanjo, gritando de medo. A pessoa treme na base. Mas precisa. Muitas vezes, você tem que fazer coisas desagradáveis. Coisas que você não queria. Você é um pai de família, trabalha, você tem que pular da cama cedo para poder ir lutar pelo pão de cada dia. Você pode estar gripado, cansado, pode ter o que for, você vai, porque se você não for, a comida não vem para dentro de casa. É agradável? Não é, mas é necessário. E assim, a maioria das coisas na nossa vida. Portanto, falhar na transmissão da fé genuína à próxima geração traz dor e sofrimento. Nós temos que lutar agora. Agora. Quando meus filhos eram pequenininhos, eu era pastor numa zona rural, lá no interior do estado do Rio de Janeiro. E aí, eles iam para a escola, tinham que levantar 5 da manhã, porque o ônibus 6h30 estava na porta de casa. 7 horas eles tinham que estar na escola, e eles moravam a 8 quilômetros, e o ônibus ia buscar outras crianças. E eles eram um dos primeiros que tinham que ser buscados. Um dia uma irmã disse assim, pastor, eu fico com tanta pena do senhor, dos seus filhos. Tadinho deles, não levantar cedo. Eu falei, irmã, a senhora está com pena deles? Está com pena de mim? Obrigado, viu? Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Como é que era na sua época? Ela disse, pastor, na minha época era muito difícil. A gente tinha que levantar, era 3 da manhã. E tinha que preparar a comida para os camaradas, chamava assim os trabalhadores, junto com a minha mãe, porque 9 horas naquela época a comida tinha que estar pronta na roça. A gente tinha que preparar a comida, servir para os trabalhadores, voltava para casa, limpava tudo, aí é que a gente ia para a escola. Eu disse, e a irmã ia como? Ela disse, era a pé, pastor. A mesma escola que os meus filhos estavam estudando, ela tinha estudado há anos atrás. Ela disse, eu disse, é mesmo, você ia? Ela disse, quando muito, estava assim, extremamente cansado, painho liberava um cavalo, um burro, alguma coisa, um animal selado para poder levar aquele que estava meio doente. Eu falei, e como é que era a merenda lá na escola? Pastor, merenda? Aquilo era terrível. O senhor já ouviu falar de carne de jabá? Chamava assim umas bolas que vinham dentro de uma caixa, de uma latinha. Vocês não são dessa época, almôndega, né? O nome. Mas às vezes nem aquilo tinha. Era uma bolacha, água e sal, ou creme crack, né? Aquelas bolachas salgadas, com um suco que na verdade era um refrescozinho. E aí o governo mandava pouco, e aí tinha muita criança e tinha que botar muita água e muito açúcar. Era aquele negócio assim saboroso, você não tem ideia.
Eu disse, é mesmo, irmã? Eu disse, e a irmã vestia qual uniforme? Ela disse, não tinha não. A gente que tinha que produzir o próprio uniforme. Aí eu fui fazendo uma série de perguntas. Eu falei, como é que era lá? Tinha quantos professores aqui? Quantos, pastor? Era um professor para todo mundo, de infantil ao ensino médio. Chamava multissereado, parece, um negócio assim. Eu disse, irmã, a senhora está com pena dos meus filhos e dos meninos que saem cedo daqui. Eles vão de ônibus, recebem um bocado de uniforme. Eu fui professor lá nessa escola, a comida tem uma nutricionista que toma conta, uma equipe, é comida boa, não pode repetir a mesma comida todo dia, no dia seguinte não, tem que ser cada dia uma comida diferente. Eles estão hoje, minha irmã, no céu, comparado com a sua época. E eu vou dizer uma coisa para a senhora, foi aquilo que forjou a senhora. Ela criou 3 filhos, 2 meninas e um rapaz, dos quais 2 já são casados e pais também. A dificuldade forma, treina. Então nós vivemos hoje uma série de facilidades, mas nós não podemos permitir que a facilidade influencie a falta do treinamento espiritual. Temos que lutar para que a nova geração ela conheça o Senhor, porque se ela não conhecer o Senhor, o resultado é trágico. Jesus quer reinar na nossa vida, na sua e na minha vida. Ele deve reinar na vida de cada pessoa, em cada família, em cada coração, para que aí sim a gente possa usufruir do bem, das promessas que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Que Ele nos ajude, meus irmãos, a transmitir com fidelidade a fé genuína para a próxima geração de maneira eficaz, para que a gente possa, assim, continuar cumprindo a missão que Ele nos deu, discipular gerações. Amém? Vamos orar? Pastor, já pode, por favor, tomar a sua posição? Eu quero fazer uma oração por nós aqui. Eu espero que essa palavra tenha achado guarita no seu coração. Saia daqui com essa convicção. Nós não podemos falhar na transmissão da nossa fé genuína à próxima geração. Porque se falharmos, é dor e sofrimento. Feche os seus olhos. Senhor Deus, que cada um que aqui está ou assistindo de algum lugar possa ter recebido essa palavra. E que a fé verdadeira, a fé genuína, a fé em Cristo Jesus, que é o fundamento, aquele sobre a qual a casa deve ser edificada, a vida deve ser edificada. E cada um aqui esteja fundamentado nisso, na palavra do Senhor, para que nós venhamos experimentar um tempo de crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, que amam o Senhor, que amam a Tua palavra, que amam a Tua obra, que amam a Tua igreja, que amam servir o Senhor com alegria. Abençoe esta igreja, sua liderança, seu pastor, e continue a derramar a Tua graça sobre as nossas vidas nessa noite. No nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Amém.